E aí pessoal, beleza? Aqui é o Old, voltando com Old's Gold, né? A série que a gente joga jogos retrô. Aí a gente tá com o Sega Saturn ainda, né? Usando aqui o SD Key, porque o jogo que eu tenho é japonês, né? Original japonês, e o aparelho é nacional. Então só é possível rodar via SD Key, porque o meu aparelho ele é totalmente original, nunca foi. Nunca precisou passar por manutenção, nada. Não destravei, então ele é 100% original. E hoje a gente vai jogar Marvel Super Heroes, né? Um jogaço. Esse jogo é de 96 ou 97, deixa eu ver. 97, cara. Nossa, esse jogo tem um espaço no meu coração gigantesco, cara. Eu comecei a jogar esse jogo em 98, tá? Vou contar minha história com esse jogo. Eu tinha ganhei um Saturno em 97, né? 98. Eu tava no meu primeiro ano do segundo grau, então fui estudar numa outra escola, no qual eu não me adaptei, tipo assim, era uma escola muito diferente, muito longe de casa, eu não consegui me adaptar bem lá, né? E nessa sala, cara, eu tinha um amigo, que ele jogava muito comigo, e ele também foi pra essa escola. Mas é aquela coisa, né, cara, a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que existem tipos de pessoas, né? Então eu vou pôr uma dificuldade mais baixa aqui, tá 3, tá bom. Tipos de pessoas diferentes, né? Então, assim, o cara, era um amigo, eu considerava um amigo, né? Mas chegou lá, assim, um cara, sei lá, o cara ia comigo e voltava comigo da escola. Fim de semana o cara ia na minha casa, mas nos dias de semana o cara meio que agia como se não me conhecesse. Então eu fui percebendo aquilo e, sei lá, me afastei do cara, entendeu? E aí eu fiz amizade com um rapaz lá, um colega, que eu sentei do lado dele assim, quando eu bati o olho no fichário dele, cara, cheio de recorte do Iron Man, de jogo. Eu falei, cara, você gosta de videogame? Ele falou, gosto. Eu falei, eu também gosto. Aí, que videogame você tem? Eu falei, agora eu tenho um Saturno e você? Eu também tenho e tal. Começamos a trocar ideia, cara. Ficou amigão. Esse cara me emprestou muito jogo depois. Foi ele que me incentivou a destravar esse Saturno que eu tive. Depois ele me emprestou muito jogo. E um jogo que ele falou comigo, que ele me emprestou, e falou assim: você tem que jogar isso aqui. Era o Marvel Super Heroes. E aí depois que eu destravei, né? No mesmo dia que eu destravei, eu comprei o CD, né? A minha mãe, aliás, ela levou pra mim o videogame, acho que era 1 hora, 40 minutos pro cara mexer, né? Fazer destrava. E aí ela trouxe pra mim, fiz uma lista pra ela com os jogos. E ela trouxe pra mim. Lembrando que um jogo original custava 120 conto, 98. E o Piratinha era 10 conto. Foi. Acho que era um pouco mais caro que o do Playstation, acho que era 10. 10, 8 reais, uma coisa assim. Então foi uma festa, né? E esse jogo, eu joguei ele assim. Cara, eu jogava esse jogo toda hora, toda hora. Eu jogava com meu pai, eu jogava com a minha irmã, eu tinha um amigo, morava na rua de cima. A gente jogava isso, assim, nos fins de semana, o tempo todo. E a gente começou a pegar uma técnica muito alta, cara. Eu com o Homem de Ferro, ele com o Capitão América. E a gente fazia umas batalhas, assim, diversas. Absurdas, cara. Coisa que se fosse gravado hoje em dia, a galera ia gostar de ver. Porque era muito disputado, era muito técnica essas brigas, entendeu? Era muito legal. Isso perdurou depois com Marvel, X-Men vs Street, Marvel, né? Vs Street, Marvel vs Capcom. Mas começou no Marvel Super Heroes e foi muito legal. Eu tinha já o X-Men, né? Children of the Atom, inclusive o americano original. Mas ele não gostava muito, não. O lance dele veio para jogar comigo assim, foi nesse jogo aqui. E me rendeu, cara, me rendeu muitas memórias boas. A gente se divertia muito. Eu me divertia muito. É como eu falei, o Saturno foi uma máquina assim, que me ajudou muito a passar uma fase meio complicada da minha vida, entendeu? Era muita coisa assim que tava me deixando meio zoado nessa época aí. A coisa da escola também, tinha muita coisa. E eu me divertia muito, cara. Jogava Resident Evil, esse Marvel, eu jogava The Need for Speed, Road Rash.
Era muito jogo bom, cara. RPGs, né? Aquele Panzer Dragon's Way, depois o Saga, Guardian Heroes, aquele do Burning Rangers, House of the Dead. Cara, nossa, a lista é gigante. A lista é gigante. Daytona. Então, assim, foi muito bom. E esse jogo, eu considero assim, esse jogo perfeito. Ele não é perfeito, né? Eu sei que ele não é. Mas eu considero ele praticamente perfeito. Ele, original dele, você vem com um cartucho. Apesar que o meu não veio, cara. Mas eu comprei o meu usado. Não sei, eu nunca vi esse jogo novo, pra dizer. Eu sei que tinha um cartão de acho que 2 MB ou 1 MB, não sei, que fazia uma melhoria, mas não é uma melhoria meio capenga. Tem mais quadros de animação dos personagens. Mas eu lembro que tinha uma outra coisa assim que não fazia tanto sentido. Não sei se era. O que era, cara? Ele deixava. Por um lado ele melhorava uma coisa, mas piorava por outro lado. Eu lembro disso. E eu sempre joguei ele sem o cartão, sem o cartucho, e, cara, nunca me fez muita diferença. Eu joguei também esse jogo no arcade. Realmente tem mais quadros de animação. Mas, porra, jogar isso em casa com o mesmo gráfico e com uns frames a menos, pra mim, hoje em dia não me incomoda. Imagina eu lá com 15 anos de idade, cara. Assim, tranquilo que eu ficava de boaça, não tava nem aí. O importante é eu estar em casa e poder jogar. Não ligava não, entendeu? E não ligaria hoje, com a idade que eu tenho, conhecimento que eu tenho e tal. Nesse preciosismo é coisa moderna que o pessoal pegou. Antes não tinha isso. O povo não era chato assim, entendeu? Sei lá, de imagem. Ah, você tem que jogar com cabo tal, porque se você jogar com áudio vídeo é um pecado mortal, entendeu? É um sacrilégio. Não tinha isso. Isso, perdão da palavra, mas isso é viadagem de agora. Não tinha isso aí antes. Entendeu? Isso é viadagem desses caras de YouTube. Entendeu? Colecionismo, que fiquem cagando regra pra como você deve experimentar as coisas, cara. É muito engraçado. Entendeu? Nunca teve isso. Nunca teve isso daí. Por exemplo, eu agora tô jogando aqui no Cabo AV, cara. Eu tenho um S-Vídeo desse videogame. Mas aqui não tem a entrada S-Vídeo, eu tô no AV. A imagem pra mim tá perfeita. Tá ótimo. Tanto é que eu tô gravando aí, ó. Eu tô vendo aqui na câmera, não tá feio. Não tá feio, não tá ruim. Entendeu? Então é isso. Né? A gente tem que ser prático. Eu adoro esse Homem de Ferro aí, esse Iron Man, ele é o da armadura modular, né? Ficou famoso nos anos 90, ele teve até uma animação, né? Ele usava essa armadura. Essa armadura aí foi onde surgiu a Hulkbuster, que hoje em dia é famosa, todo mundo conhece, né? Era um traje que ele entrava com essa armadura. Essa armadura tinha vários periféricos, por isso o nome dela é modular. O Proton Cannon era ele tinha um que ele voava para o espaço com ele, tinha vários módulos que ele encaixava na armadura, né? Dependendo da missão que ele tava. É bem legal. Essa armadura, eu acho. Dessas armaduras do Iron Man, eu acho a mais interessante essa modular. Em termos de funcionalidade, né? Design, tem umas outras que são bacanas, mas eu gosto muito dessa. E Iron Man, outra coisa, hoje em dia todo mundo gosta, por causa dos filmes lá da Marvel, esqueci o nome daquele ator lá, né? Caiu na graça do povo. Mas Iron Man não era um personagem famoso não, tá? Nessa época, em 98, cara, quase ninguém conhecia o Homem de Ferro. O que tinha saído aqui era coisa antiga, tipo Demônio na Garrafa, algumas compilações, aquela Marvel 98, Marvel 97, às vezes vinha alguma história do Iron Man, não era toda vez que vinha. Então você ver material do Iron Man assim, sabe, demorava muito. E uma coisa que estava saindo aqui nessa época era o Heróis Renascem, que era de 96. Começou a sair no final de 97 e 98, né, ali.
Heróis Renascem, muita gente critica, né? Eu, hoje em dia, é aquela coisa, cara. É mais nostalgia. Não é bom, mas também não é ruim, igual o pessoal fala. A única parte ruim é a parada do que o Liefeld fez. Aí é podre mesmo. Mas no caso do Iron Man foi o Ailes Portácio que desenhou, com o roteiro do Jim Lee. A maioria das vezes, né? Ele tinha os assistentes dele lá. E tinha um outro cara também que fazia arte, além do Portácio, que eu esqueci o nome dele, que era um cara bacana também, a arte era legal. Agora não fugiu o nome do cara aqui. Benjamin... Benjamin alguma coisa, esqueci o nome do cara. Esqueci o nome dele, Benjamin não sei o que. O desenho dele é legal também, o desenho dele não é ruim não. Então era legal, até tem algumas da época aí que eu... Quando eu achava, né, porque era muito difícil de achar nas bancas. Era bem difícil. E eu tinha o conhecimento do herói porque eu tinha um tio que tinha uma revistinha e eu via alguma coisa do Iron Man e tal. Mas fora isso daí, ninguém conhecia, né, o herói assim. Tanto que nesse jogo aí, todo mundo jogava com Homem-Aranha, Capitão América, o Juggernaut por causa do X-Men, né, Psylocke. Por exemplo, tinha um amigo que falou, não, quando ele olhou assim, Psylocke daquele jogo do X-Men do Super Nintendo. Eu falei, ela. Entendeu? Então, assim, o pessoal conhecia quase todo mundo ali. Eu acho que o Iron Man era mais dessa turma, era acho que o menos famoso. Na época, né? Na época. Hoje em dia, não. Hoje em dia, acho que ele deve ser o mais famoso. Ele é o Spider-Man. Né? Wolverine também. Então, assim... Olha a arte desse jogo, cara. Bonito demais. Esse bicho aí, ele tem um outro nome, né? Eu conheço ele como Shumagorá por causa do jogo. Mas ele tem um outro nome. Inclusive, até saiu uma figura dele na Gamerverse da Hasbro. Se não fosse tão cara, eu compraria, cara. Mas é caro demais. Ele e o Juggernaut, eles vêm num box juntos. É muito caro. E nesse governo que a gente tá, com esses impostos, cara, ficou inviável importar action figure, jogos. Você paga muito mais caro, entendeu? Muito mais caro, é muito complicado. A não ser que você compre numa plataforma, tem uma loja grande que ofereça esse tipo de envio aí, às vezes você consegue pegar legal. É igual no Mercado Livre. Eu tava olhando as figuras para eu comprar no Mercado Livre e descobri uma loja que fica nos Estados Unidos e que ela faz um preço até bacana. Preço até legal. Dá para pegar. Então, assim, futuramente eu vou pegar coisa deles, entendeu? Que coisa que não acha aqui no Brasil, quando acha os caras estão metendo a faca. Então eu prefiro pegar lá do gringo lá. Nem que demore, que eu pague um imposto aí, né, pro papai Lully aí, pra manter as safadezas dele. Mas vou fazer o quê? Melhor do que pagar 2,5 vezes para um vendedor. Porque aí o produto tá aqui, né, por exemplo. Mas o jogo, ele é um desses jogos. E outra coisa, eu joguei esse jogo no Play, né? Eu joguei ele no PlayStation também. Na época eu tive o PlayStation. O que eu notei nesse jogo, no PlayStation, muita gente fala que é a mesma coisa, muita gente fala que o jogo é 1000 vezes melhor no Saturno. O que eu posso dizer de Marvel Super Heroes é o seguinte: em 98 eu joguei, 98, 99, joguei muito esse jogo aí no Saturno. No fim de 99 eu ganhei um PlayStation 1. Aí eu comprei o piratinha do Play 1 pra jogar. O que eu percebi? O jogo, ele parece que ele tem menos frames de movimento, de animação, que o do Saturno. Os loads, eu achei ele um pouco maior, mas de resto, a mesma coisa. E, é claro, né, o controle do PlayStation é triste de jogar, né? É triste. Mas era só isso, assim, eu não notei grandes coisas, não. Agora, X-Men X-Men vs Street era muito diferente. Aí não tinha como não, cara. Marvel vs Street.
Tinha como não. A diferença era gritante. Aí não tinha o que dizer. O Wolverine é meio chato, deixando ele meio longe aqui, porque ele é meio picareta. Aí não tinha como dizer, não. Era muito melhor no Saturno, entendeu? Era bem melhor no Saturno. E tem um outro jogo também que eu quero trazer depois. Esse é o que eu acho que só eu que gosto. Nunca conheci ninguém que gostasse desse jogo, cara. Eu tinha um amigo que jogava comigo, né? Mas eu não sei se ele jogava porque ele gostava ou porque é o que a gente tinha pra jogar. Não sei, sinceramente eu não sei. Que é o... Ele é meio lento pra dar esses golpes. O Wolverine é rápido pra caramba. Nossa, a safadeza do Wolverine, cara. E é o Iron Man XO, Manowar. Eu acho bom pra caramba aquele jogo. Nossa, eu tô custando pra dar o Proton Cannon, cara. Que isso? Regenera isso daí, seu filho. Quase que eu falei palavrão. Olha o salmão ali, que legal. Cara, esse jogo é muito legal, cara. Eu ficava embasbacado com esse jogo, rodando na minha TVzinha. Você é louco, muito bonito. Pra mim, envelheceu como vinho, cara. Continua lindíssimo. E o que eu tinha, o piratinha, era o americano, né? Aí depois, uns anos depois, que eu peguei o Saturno de novo, assim, que eu me desfiz do meu Saturno original, né? Aquele lá de 97. Eu vendi... Não, o que eu fiz? Eu não lembro. Acho que eu troquei ele por um 3DO, cara. Eu troquei ele por um 3DO. Um FZ1. Com jogos lá. E pouco depois eu peguei um PlayStation. Eu tinha muita curiosidade de ter um 3DO. E eu tava com... Nessa época eu tava com um gosto meio amargo na boca, assim... Por conta da SEGA meio que abandonar o Saturno, né, cara? Não tinha jogos. Saía pro PlayStation, não saía pra Saturno. E a gente não sabia o que era. A gente falava, pô, o que tá acontecendo? Por que não saem os jogos? Entendeu? Hoje em dia eu sei a história do que aconteceu. Mas, porra, a SEGA também não foi transparente. Podia, sei lá, podia ter lutado de forma melhor aí. Entendeu? Sei lá, cara. Eles fizeram muita cagada também. Eles foram vítimas, foram. Mas fizeram muita cagada também. Não dá pra passar pano. Levaram o negócio da forma errada. Colocaram um idiota pra tomar conta lá da SEGA americana. Então não tinha como não dar ruim, não. Eles abandonaram o Saturno no Ocidente. Até que no Oriente não, mas no Ocidente eles abandonaram o Saturno às traças. 98 foi o último ano que saiu coisa boa pro Saturno. 99 só no Japão. Que a SEGA já tava nos Estados Unidos já naquele lance do Dreamcast. O negócio deles era o Dreamcast. E o Dreamcast, sinceramente, cara, sabe quando eu olhava assim, achava legal, eu falei assim, pô, esses caras vão fazer a mesma coisa que fizeram com o Saturno. Aí eu lembro que um amigo meu comprou, ganhou, né? Ele ganhou um Dreamcast. Isso já era 2000 já. Isso já era 2000. Eu já tava com o meu segundo Saturn, acho que sim. Eu já comprava o jogo da locadora, sim. E eu lembro que eu vi aquele jogo do Sonic, o dele veio, acho que Sonic Adventure, né? Chamava. E eu tava mais assim, tentando... como o interesse por 32 bits acabou nessa época aí, o pessoal queria jogar, pelo menos onde eu morava, né? Dreamcast. Muita gente jogava no Nintendo 64. O 64 foi bem famoso. O
pessoal fala que, né, vendeu pouco e tal. Cara, onde eu moro, toda locadora tinha muito cartucho. Game House tinha vários Nintendo 64. O pessoal jogava o dia inteiro, entendeu? Era um videogame muito procurado, assim. E era caro de comprar, os jogos eram super caros. Eu lembro daquela Direct Shopping, 200 e cacetado um cartucho, entendeu? E o pessoal... Esse cara é outro ladrão sem o menor escrúpulo. Olha, rasteirinha sem vergonha. Não era isso não, pô. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, rapidinho. Escutem essa música aqui, ó. Vou parar de falar, só escutem essa música. Filha da puta. Foi lá e pegou as pedras, cara. Ele é um cretino, esse cara. Pegou a pedra com a bunda, literalmente. Aí, ó, o que você faz comigo aí, viado? É bom? Só pra você não usar. Como não pegou, gente? Ele é mais rápido que o meu. Ó. Essa música é muito legal, mas essa briga aqui, cara, não é fácil. Os chefes são difíceis. E eu não tenho, né? Não tenho a mesma técnica que eu tinha, não tenho mesmo. Estão falando de 30 anos atrás, hein? Praticamente. Quase 30 anos. Nem reflexo eu tenho mais os reflexos que eu tinha. Eu sabia ler os sprites dele, o que ele ia fazer. Ah, não dá, cara. Já roubou, já. O cara já ligou o modo. Ah, porra, Iron Man. Aí você me quebra, velho. Fiz a minha lupa pra um lado, deu pro outro. Nossa, pensei que fosse dar o raio na minha cara. Aí. Ganhei. Cara, que... Você é louco. Foi fácil não. Foi fácil. Esqueci como é que libera o personagem. Tô apertando Start, né? Start é LR. Agora o Thanos, eu não sei se eu vou conseguir. Vamos ver se eu consigo matar o Thanos. Se eu não conseguir, eu jogo outra partida com outro personagem. Só pra bater um papo mesmo. Mas... eu amo esse jogo, cara. Eu gosto pra caramba desse jogo. Um dia a minha menina viu eu jogando esse jogo aqui no Sato. Ela falou, pai, põe pra 2, né? Deixa eu jogar. Adorou. Pegou o Juggernaut. Adorou, né? Ver o Juggernaut acabando com a raça de todo mundo. Eu falei, ele é bem forte, né? Ela é. Ele é do mal? Eu falei, ele é do mal. Ah, não tem problema não, vou jogar com ele. Foi engraçado. Eu tô jogando aqui, o Pernilongo tá mil. Museu de banco de sangue aqui, cara. Vou fechar esse vídeo e vai ver comigo. Nossa. Aqui tem que calcular bem os golpes.
Não, meu filho, pula primeiro. Esse jogo ele é mais técnico, ele não é sobre velocidade como X-Men vs Street Fighter. Você tem que saber o que você vai fazer, pensar, ver o sprite do inimigo, sacou? Ler o sprite do inimigo ali. E... Como é que ele defendeu isso aí, velho? Roubado. Se você fizer certinho, ó, você ganha. Entendeu? Eu ainda tenho uns lampejos ainda de técnica desse jogo. Mas é isso. Ele é. Pelo menos com o Iron Man é isso, né? Você tem que saber o que você vai fazer. Ler os movimentos do seu inimigo. Saber dar uns combozinhos, nem que você leve, assim, igual esses que eu dou aqui de poucos hits. Mas saber encaixar eles. Não, meu filho, desce. Desce, aí. Caramba, foi mais fácil do que o Dr. Doom, é mole? Eu não consigo bater nele, não? Não, perfeito no cara. Ah, queria bater nele pra humilhar ele. Sacanagem. Mas é isso aí, ó. Acabou que a gente zerou com o Iron Man. Não esperava, não. Não esperava, cara. Muito bom. Jogo excelente, tá? Garotada mais nova aí que não conhece, esse jogo saiu na coletânea. Ixi, eu encostei em alguma coisa aqui? Ah, não. Dizia que eu tinha encostado em algum fio. Esse jogo saiu na coletânea pro Switch. Eu acho que para todos os videogames modernos, cara. Se não me engano é para todos. Eu tenho no Switch. Comprei e logo saiu. Apesar de eu ter todos esses jogos. Inclusive eu joguei com a minha filha, foi na versão. Não foi no Saturno, não, foi no Switch que a gente jogou. Foi no Switch. E é a versão do arcade, né? Que são as melhores versões. Apesar de que a partir de X-Men versus Street Fighter, Saturno e arcade é a mesma coisa. Marvel Super Heroes também é a mesma coisa. Aquele X-Men Children, eu acredito que seja a mesma coisa. Eu nunca vi um arcade daquele jogo, mas já conversei com pessoas que falaram que jogaram e disseram que é a mesma coisa. A versão do PlayStation é horrível. Eu já tive a versão do PlayStation e a do Saturno. E tenho ainda, né, do Saturno. Realmente é horroroso do PlayStation. Demorou pra sair e os caras não conseguiram portar, sabe, de qualquer jeito. E esse jogo aí também, ele tem pra mim, né, ele tem a melhor versão no Saturno, mas o arcade é melhor. Essa série da Marvel aí, com a essa parceria, né, Marvel Capcom, ela é sensacional. Deixa eu ver se dá pra pular isso. Não. Ela é sensacional. E eu vou trazendo aqui aos pouquinhos o jogo. Eu deveria ter trago o primeiro, né, o X-Men, né? Eu vou trazer ele um próximo vídeo aí. Não sei se o próximo em seguida mesmo, mas num vídeo vindouro aí eu trago esse X-Men. Ele é muito legal. Depois a gente traz o X-Men vs Street, Marvel vs Street, né? O Marvel vs Capcom, eu vou ver como é que eu vou fazer, porque eu tenho... eu vou trazer o do Switch. Porque eu tenho ele, tá? Mas é no Dreamcast, meu Dreamcast tá riado. Tá estragado, tá com problema na fonte. O 2, Marvel vs Capcom 2. Eu tenho do Dreamcast também, então não vai ter que ser do Switch. O 3 eu tenho, acho que é do PlayStation, não, é do Vita. Dá pra trazer o do Vita. Ultimate Marvel vs Capcom 3 do Vita, eu trago ele no Vita.
Marvel Infinity eu tenho no Xbox One. Aí eu tenho que ver porque meu controle do One tá quebrado. E eu acho que não tem conserto não, vou ter que comprar outro. E sinceramente eu não tô querendo pagar o que o povo tá pedindo não, cara, tá muito caro. Aí vamos ver como é que a gente faz. Mas isso aí vai demorar ainda, né? Não vai ser sequencial não. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do... Ah, eu não vou gravar nada não, porque vou desligar, vai perder a memória mesmo. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem não conheceu aí o X-Men, o Marvel Super Heroes, né? Jogaço aí que fez a cabeça da molecada lá em 97. Acho que no arcade ele saiu em 96, se não me engano. Cara, ele jogou muito isso aí. Eu joguei muito isso no arcade, joguei muito no Saturno. E esse é o jogo que fazia a cabeça aí da molecada na minha juventude. Todo mundo falava disso. Todo nerd, né? Todo mundo nerd, né? Falava disso. Eu queria jogar, jogava junto. Os nerds, né? A galera normal era outros papos, né? Então é isso. Fiquem com Deus. Um abraço aí e até o próximo vídeo.